Olá, olá, bom dia. Quem está chegando aqui, estamos começando mais uma live conversando com o Florescendo Ser. Eu sou Nivanda Maria, mestre em Reiki, facilitadora de barras de Axis, terapeuta floral e sou uma das sócias do Florescendo Ser. Temos aí o Dan Santos. Vamos lá nos apresentando enquanto todo mundo chega. Vamos sim. Eu sou o Dan Santos, eu trabalho com algumas terapias também, barras de Axis, Magnified Healing, Reiki, tem termomassagem com pedras quentes, barras de Axis. E o Otoniel? Sou eu. Eu sou o Otoniel Siqueira, eu sou ator, produtor, sou um dos sócios também do Florescendo Ser, trabalho com mesa radiônica quântica, sou reikiano e praticante de barras de Axis, facelift energético e processos corporais de Axis Consciousness. Ok. Bom, nós estamos aqui falando do Florescendo Ser. Para quem não conhece o Florescendo Ser, é um espaço que reúne profissionais que trabalham com diferentes terapias voltadas ao bem-estar. Não é? Como a gente enumerou algumas das terapias que a gente faz. Fica bem no coração de São Paulo, ali na Brigadeiro, pertinho da Paulista. E o Florescendo Ser tem um diferencial. Qual é o diferencial dele? É que nós nos reunimos pensando em ter um espaço, um lugar, onde a gente pudesse promover a autocura. Nossa, mas como que é possível isso, né? É trabalhando com algumas técnicas de bem-estar e trabalhando com cursos. Então, nós atendemos os nossos clientes e também oferecendo cursos para que o cliente possa se instrumentalizar nos tratamentos. E temos alguns grupos onde a gente estuda, onde a gente troca experiências. Então, a gente tem o grupo de troca de barras, a gente tem alguns grupos de Reiki, temos a yoga, também o nosso instrutor de yoga, e a yoga, a gente também tem uma prática semanal. A prática não é lá no prédio, lá do Florescendo Ser, mas o Dan Santos tem um trabalho bem interessante de yoga nos condomínios. Então, a gente tem também esse trabalho de avançar na questão da yoga, não só em condomínios, mas num grupo que a gente tem aqui no Cambuci também. Bom, e aí, já temos gente chegando? Como é que estamos com a nossa live? Tem como a gente saber, Daniel? Podemos começar? Olha, por enquanto não temos ninguém, estamos só nós aqui, certo? Acho que é isso. Estamos nós, a Júlia Maria entrou. Olá, queridos. Olá, Júlia Maria. Vamos esperar mais um pouquinho, que aí a gente vai começar. Para falar hoje, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que eu acho que está na nossa vida a todo momento. A escolha. Não é? Certamente. A escolha é uma coisa que está o tempo inteiro. E agora para que caminho que eu vou? E agora o que é que eu faço? E agora com quem eu fico? E agora, não é? E qual o próximo passo? Sempre a gente está se vendo nessas bifurcações, né, na nossa vida. E aí, vocês acham que a gente começa? Querem esperar um pouquinho mais? Eu acho que a gente pode esperar um pouco, Nivanda. Eu acho sim. Acabou de dar meio-dia agora. Acabou de dar meio-dia agora. A gente que entrou antes. A gente pode falar agora. Fizemos todos os testes. Tadadã. Olá, estamos ao vivo. Todos conectados. Todos conectados. Oh! Cheers! Cheers! Plim, plim! Nivanda? Saúde! Uma aguinha, gente. Estamos aqui. A gente optou por fazer essa live aqui pelo nosso canal do YouTube, porque é um canal, a gente tem poucos seguidores aqui ainda, as pessoas pouco conhecem o nosso canal, ele é um canal novo. A nossa fanpage no Facebook, ela já tem um tempo, já tem uma galera que segue, e a gente quis fazer essa live por aqui hoje para fazer essa experiência mesmo. Acho que é uma coisa interessante.
Com certeza. E aí? Começamos. O que Vamos vocês lá? acham? O que acham vocês? Ivanda, Dan. Podemos começar. Temos que começar. Isso vai ficar gravado aqui para as pessoas, certo? É isso aí. Todo o Então, assunto vamos que a lá. gente disser aqui, depois é só passar o link é que a galera vem. E se a gente enrolar muito aqui, vai ficar aquela enrolação no começo do vídeo. Então, Não. é isso mesmo. Então vamos nessa. Gente, nós temos um olhar um pouco diferente também para algumas questões, porque eu e o Toniel também somos atores, né? Então, a gente sempre busca, de alguma forma, puxar para o lado da literatura, da poesia, para enaltecer um pouco mais, para tornar as coisas um pouco mais saborosas, mais leves. E vamos começar, então, com um poema. Um poema da Cecília Meirelles. Se chama Ou Isto ou Aquilo. Na verdade, é um poema que a Cecília fez no livro infantil dela, que tem o mesmo nome, Ou Isto ou Aquilo, mas que eu acho que toca para todo mundo. Com vocês, ou isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão, quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro e não compro doce, ou compro doce e gasto dinheiro. Ou isto ou aquilo, eu vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo, se fico tranquila. Mas ainda não descobri o que é melhor. Se é isto ou aquilo. Pois é, como é que escolher pode ser mais fácil, não é? O tempo inteiro a gente fica nessa pergunta, mas e agora, é isto ou aquilo? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Uma coisa interessante é a gente pensar, eu estou sendo feliz nisso que eu estou fazendo? Eu sou feliz? Então, tem uma coisa bem legal que eu lembro de uma pessoa que eu encontrei, eu sou muito grata por isso, uma pessoa que eu encontrei na minha vida, fazendo uma prática corporal, e ela disse o seguinte, a grande escolha da vida dela era que ela era professora de dança. E ela tinha muita vontade de avançar nos estudos da consciência corporal através de algumas técnicas holísticas. Só que ela não conseguia saber se esse era o caminho dela ou não. E continuava, então, dando aulas de dança para ter a sua estabilidade. E um dia, numa aula, uma aluna virou para ela e falou assim, professora, queria falar uma coisa. Eu adoro as suas aulas. Só que eu queria saber por que você é tão brava? Por que você não consegue ser feliz com a gente? Opa! Aí ela parou para pensar. É verdade. Cada vez que eu começo a dar aula, eu começo a ficar irritada. O que está acontecendo? Então, o que é que me faz feliz? Então, na verdade, ela descobriu que aquele não era o caminho dela. Que ela precisaria reescolher. Foi aí que ela repensou e mudou de caminho. Olha, a gente falando assim hoje, parece até que é uma coisa mais fácil, mas também pode não ser difícil. Tudo depende de como você se relaciona com isso, não é? Eu posso começar? Tudo bem, meninos? Eu vou começar compartilhando as minhas escolhas, né? Claro, Eu acho bem legal. Tudo bem? A minha vida é uma vida sempre marcada por reescolhas. Escolhendo, reescolhendo, reescolhendo. Quando chegou na época de escolher uma profissão, eu quero dizer para vocês que eu sou de uma geração, na minha juventude era muito presente a questão das lutas sociais, da busca pela liberdade, da participação política. Então, quando chegou na hora de escolher uma profissão,
eu queria escolher uma profissão que fizesse a diferença e uma universidade que fizesse a diferença. E aí eu fui estudar na PUC. Na época, a PUC era uma universidade com uma grande atuação, uma atuação política marcante e tal. E eu fui fazer serviço social. Na época também uma proposta de serviço social, de engajamento político, tudo isso. Estava fazendo serviço social logo no início, quando eu tive o contato com o teatro. Aí fui participar de um grupo de teatro que atuava no Centro Acadêmico do Direito. E aí me encantei com o teatro. Já tinha cantado muito, na verdade era para ter começado como cantora, gostava muito das atividades artísticas desde pequena e tal, fazia umas coisas na escola, e de repente lá eu me encontrei. E aí começávamos todo final de semana, esse grupo de teatro ia para a periferia. Eu lembro que a gente pegava o trem, ia lá para Pirituba. Olha só o que a escolha faz com a gente, né? A gente não tem preguiça, a gente não tem cansaço, não é? Aí eu lembro que a gente pegava o trem, ia lá para Pirituba, e lá a gente fazia um trabalho de esquetes teatrais voltadas à consciência e à política. Então a gente discutia a questão da posse da terra. E isso nos finais de semana. Aí foi indo, eu me formei em serviço social, continuei, me tornei profissional de teatro depois e trabalhava com as duas coisas. Tanto eu segui o caminho das empresas em serviço social, trabalhei em grandes empresas, tanto das empresas quanto do teatro. Só que chegou uma hora que até a saúde começou a reclamar, né? Peraí, precisa dar um tempo, dormir mais do que 3, 4 horas por noite, não é? Precisava ter um pouco mais de uma qualidade de vida. E aí eu comecei a me perguntar o que é que me fazia feliz. Percebi que no teatro eu me realizava mais. E comecei, então, olha, foi uma decisão bem difícil na época, né? Largar toda a estabilidade, largar toda a condição da estabilidade financeira, principalmente, né, gente? Você ter um salário, ter uma condição bacana, assim, para ir atrás do seu sonho. Muitos tropeços, muita instabilidade, mas você vai se redescobrindo. No teatro eu consegui me realizar, nas artes eu consegui me realizar. Entrei na área de educação. Uma coisa que eu descobri foi que eu, Nivanda, naquela época, não me sentia feliz de não ter um mínimo de estabilidade financeira. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar dentro das artes. O que será que é possível que eu poderia fazer para continuar meu trabalho artístico e ter uma estabilidade financeira? E aí comecei, então, a dar aulas de teatro. Foi aí que eu ingressei numa outra coisa que me deu essa estabilidade. Né? Todo mês eu tinha meu salário, não é a mesma condição do que trabalhar numa grande empresa, mas eu tinha a liberdade que eu queria para as minhas pesquisas, para os meus espetáculos, para as minhas coisas. Aí, o que aconteceu? Eu olho para trás hoje e vejo que foi a escolha que me fez feliz. E acho que é uma escolha que, para mim, deu muito certo. Afinal de contas, eu tenho 2 filhas, aí o Otoniel, que é meu companheiro, e a gente sustenta a nossa família com atividade artística, prioritariamente. Depois, nova escolha. Bom, gente, tem outras escolhas que a gente vai deixar para depois, tá? Mulheres, principalmente, ter filho, não ter filho, trabalhar o dia inteiro, meio período, isso a gente fala outro dia. Mas tem uma outra escolha que eu acho que é legal comentar, que foi, num determinado momento, voltou de novo aquela coisa, sabe aquele bichinho falando assim? Mas eu acho que ainda falta alguma coisa. Puxa vida, está faltando alguma coisa. Já sentiu isso, né? Pois então. Sim. E aí foi que eu conheci o Reiki. A primeira coisa que eu conheci foi o Reiki. E aí o Reiki me abriu outras possibilidades. Eu percebi que eu poderia ocupar o meu lugar no mundo de uma outra forma. Eu percebi que aquela vontade de fazer algo mais estava nesse caminho das técnicas de bem-estar. Estava no caminho de práticas de bem-estar que eu poderia estudar. Aí fui avançando no Reiki, me tornei mestre em Reiki.
Aí me tornei terapeuta floral. Aí depois ainda apareceu o Access Consciousness na minha vida. E em Access também. Opa, mais uma guinada. Fui para um outro entendimento. E tudo são coisas, gente, não é que vão mudar a sua vida. Vão trazendo um novo olhar. Você vai tendo novos instrumentos, novas ferramentas, vai mexendo de outra forma com as suas questões, né? Uhum. Aí a Access me traz um novo olhar. E aí hoje, aí fui fazendo os processos, participei alguns processos corporais de Access, e hoje sou facilitadora de Access também, de barras de Access. Então é isso. As coisas foram caminhando. Se eu olho para trás, eu digo, olha quanta escolha. Na verdade, acho que a primeira escolha que a gente tem é na questão da profissão, né? A escolha maior, né? Que a gente tem. Eu lembro que no meu tempo, gente, não tinham tantas profissões para você escolher. Você era médico, engenheiro, né? Não eram. Hoje em dia eu vejo os jovens e já pararam para pensar que com 16, 17 anos, os jovens hoje já têm que escolher uma profissão. Quando a gente era criança, a gente queria ser médico ou dentista, que eram as profissões que davam dinheiro, né? Não é? Exatamente. E hoje em dia, era quantas decisões, era quantas coisas que as crianças têm que já escolher, né? Mas, enfim, vamos falar um pouco mais sobre isso agora. Quero ouvir, Dan, você que foi do mundo corporativo. Como é que foi suas escolhas, como é que foram? Fala aí. Então, vamos lá. A minha primeira formação no mundo das terapias holísticas foi o Reiki. Eu já trabalhava no mundo corporativo, era coordenador de importação. Então, trabalhar com importação é algo que realmente é um desafio um pouco razoável, digamos assim, né? Onde a gente tem que se fazer entender através de uma outra língua lá do outro lado do mundo. Né? Então, muita coisa vem da China, aí tem a questão do confuso horário, né? O confuso horário, que eu brinco. Então, assim, tem a questão do fuso horário, onde a gente está dormindo e eles estão trabalhando. A hora que a gente acorda, já tem uma batelada de atividades para fazer. Mas, enfim, isso é realmente muito gostoso. Trabalhei nessa área há bastante tempo. Então, assim, a minha primeira formação no mundo das terapias foi o Reiki. Com o Reiki, abriu-se a porta para a expansão da energia, a consciência. Aí eu comecei a minha transformação interior a partir desse passo. Na sequência, eu me tornei mestre em Magnified Healing, que é a cura magnificada, a energia do coração sem julgamento, promove a cura no nível físico e também nos corpos sutis. Aí eu me mudei, né, de apartamento e quando eu vim para o meu atual endereço, já tinha a prática de yoga aqui no prédio. A minha professora, a Rosana, ela morava aqui no prédio e a gente tinha uma prática semanal de yoga aqui no prédio. E aí eu senti a necessidade de me instrumentalizar. Aí eu fui buscar a formação de instrutor de yoga. Eu sou formado pela uma universidade, sou instrutor de yoga, e naquela época eu formei um grupo aqui no prédio, no condomínio, e um outro na empresa onde eu trabalhava. Aí eu senti um chamado para me dedicar mais diretamente às terapias. Eu assisti 2 palestras presenciais com o Dr. Masaru Emoto. Ele trouxe do Japão a experiência com a água, tim-tim. O que ele fez? Ele colocava na mesa dele algumas garrafas de água. E ele dava algumas instruções, ou verbais, ou por escrito, para aquelas garrafas de água. Por exemplo, ele escrevia um recado: eu te amo, e colocava a garrafa de água
ali em cima. Na outra, ele colocava muito obrigado e colocava a água lá em cima. Em algumas garrafas, ele colocava uma orientação, digamos assim, um pouco mais negativa, tipo, eu te odeio, eu te detesto. E aí, o que ele fez? Ele deixava essa água descansando algum tempo sobre aquela informação, depois ele pegava uma gotícula daquela água, colocava sobre uma pecinha assim de vidro, colocava a água e colocava para congelar. Quando iniciava o degelo, ele percebeu que essas gotículas formavam um cristal de água. Porém, esse cristal de água, ele era formado através de um hexágono, e esse hexágono só formava com informações positivas, tipo, eu te amo, gratidão, paz, calma, serenidade. Quando ia para algum outro comando, mesmo escrito ou verbal, do tipo, eu te odeio, não gosto de você, eu quero te matar, não formava nenhum cristal de água. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu trazer para o mundo físico a comprovação que a água retém a informação. Vocês sabiam que quando nós fomos, né, na verdade, um embrião, lá no início, quando a gente recebeu as informações do nosso pai, da nossa mãe, nós éramos 96% água? E aí me caiu a ficha. Se o Masaru Emoto está trazendo para o mundo físico que a água retém a informação através de um comando, e nós somos, no mínimo, 70% água, hoje, já estamos na fase adulta, o que os meus pensamentos fazem com o meu corpo físico? Exatamente. Então, o que acontece? A partir desse momento, eu fui buscar as terapias holísticas de uma forma um pouco mais assertiva, né, digamos assim. Então, eu conheci barras de Access, que foi muito, muito, muito importante na minha vida, na transição, quando eu saí do mundo corporativo. Logo após barras de Access, eu agreguei aos meus atendimentos a termomassagem com pedras quentes e com cristais. E eu percebo que o caminho dos estudos não acabou ainda, continua. Eu estou me formando terapeuta corporal holístico, naturopata e massoterapeuta pela uma universidade. Ao infinito e além, né? A gente pode ilustrar um pouquinho com uma imagem da experiência que ele fazia? Lógico, com certeza. Para que todo mundo então, consegue ver. Isso. Vocês estão vendo o seguinte. Na parte de cima, como eu disse, são resultados da experiência da água do Masaru Emoto. Ele colocou, por exemplo, de um lado, amor e gratidão. Ele escreveu amor e gratidão num pedaço de papel e colocou uma garrafa de água em cima da mesa dele, depositada em cima desse papel. Do outro lado, a gente tem paz. Então, para essas duas garrafas, ele fez o mesmo processo. Retirou uma gotícula de água, colocou para congelar. Quando ela começa a degelar, formaram-se essas duas gotículas. Por outro lado, ele colocou, você é tolo e você me enjoa. E colocou mais duas garrafas de água com essas informações, com esses comandos para a água. E aí a gente pode perceber nas duas fotos embaixo, não conseguiu formar um belo cristal de água. Muito pelo contrário, né? Isso, justamente. Fica meio disforme. Inclusive, se a gente perceber do lado direito embaixo, né, a gente tem você me enjoa. Dá para perceber uma pequena forma de uma pessoa. Tem as duas pernas, o braço esticado, o outro braço está fletido nessa posição e dá para ver a cabecinha.
Então, assim, ele conseguiu trazer para o mundo da fisicidade, para esse mundo que nós vivemos, a comprovação que a água retém a informação. Então, Acho que isso é é... legal, né, Dan, que a gente pode, né, Antoniel, que a gente está conversando de avançar nele um pouco mais no próximo encontro, né? Com certeza. Dá para falar bastante sobre isso. Quem é agora, Dan? Então, e aí eu só queria comentar também que, assim, o que mais mantém a minha certeza nesse caminho, o caminho da terapia holística, é que, assim, eu sempre comento, quando eu acabo uma prática de yoga, eu me sinto extremamente energizado. Isso acontece porque aumenta a frequência de todo o coletivo. Ou seja, se eu faço uma prática para 10, 15 pessoas, todas as 15 mudam a frequência, elevam a frequência vibratória. Tanto a frequência vibratória, quanto a consciência. Existe uma expansão de consciência. Então, assim, como que eu posso contribuir para deixar o mundo mais divertido, mais leve, mais gostoso, através das terapias? Que legal. E aí, Antoniel? Deixa eu só comentar. Só antes de você passar a bola, deixa eu comentar aqui, ó. Maria José, que é a Zezé, está falando aqui para você. Não dá para parar, somos eternos aprendizes, né? Sim, é isso mesmo. Eu escuto essa frase, Zezé, muito dos meus professores. Os meus professores, que já estão no caminho atrás há mais de 30, às vezes até 40 anos, eles comentam isso mesmo, que não dá para parar de estudar. O estudo é uma forma contínua de aprendizado e aumento da consciência, com certeza. Exatamente. É isso aí. Então, passa a bola para o Otoniel. Como é que foi para você, Otoniel? Sair do mundo do engenheiro mecânico, né? É, mais ou menos isso. E virar ator? Como é que foi essa transição? Como é que foram as suas escolhas? Então, eu vou puxar um pouquinho para antes disso, dessa coisa de engenheiro. Na verdade, eu não fiz engenharia, eu fiz curso técnico mecânico, era técnico projetista. Mas desde criança, desde que eu era moleque, que eu quis ser artista. Eu sou de São Sebastião, litoral norte, né? E eu queria ser artista. Eu queria ser artista, quero ser artista. O pessoal falava, mas você quer fazer o quê? E para mim, a referência de artista eram os filmes que eu assistia na TV, às vezes, porque era criança, não podia ver filme, na verdade. Só tinha filme para criança à tarde, não via filme à noite. E as novelas que dava para ver. Então, ser artista, para mim, era aquilo. E desde criança eu já fazia catecismo, né? No catecismo eu fazia teatro, nas gincanas da escola eu fazia teatro, e fui levando a minha vida. Quando eu cheguei na 8ª série, a minha vida me levou a morar fora de São Sebastião. Eu fui fazer curso técnico em São José, eu tinha 14 anos, e saí de casa, fui morar sozinho, morava numa república, muito legal, assim, muito difícil essa coisa de sair de casa, mas não foi assim na verdade eu fiz a escolha, eu queria morar com meu irmão mais velho, mas quando eu fui ele veio embora, e aí eu acabei ficando lá, né? Eu escolhi morar com ele, não escolhi fazer o técnico, na verdade. Mas enfim, estava lá, e no próprio curso técnico, na aula de português, eu fazia teatro. Teve uma época, acho que no 5º semestre, 4º semestre do curso, dos trabalhos de português era montar uma peça, e a gente montou o Alto da Compadecida, e eu escolhi fazer o João Grilo, né? Eu falei, eu quero fazer esse personagem aqui, para mim é o que tinha mais fala, né? E aí eu fiz teatro com eles, me formei no curso técnico, fiz estágio, trabalhei também no mundo corporativo, mas não na área que o Dan trabalha. Eu trabalhei na área de técnico, fui fazer estágio na Ericsson, lá em São José, e eu fiz estágio por 6 meses, e eu comecei a ganhar dinheiro. Isso foi uma coisa muito legal na minha vida, né? A Nivanda falando da coisa de ter um salário e tal, né? E eu comecei a ganhar grana, e olha que eu ganhava metade do que um técnico ganhava, porque eu era estagiário. Mas, cara, eu estava no paraíso, porque eu pagava todas as minhas contas, eu podia passear, não precisava mais pedir dinheiro
né? Porque até então meus pais me sustentavam, eu não trabalhava, o meu curso era integral, né? E, enfim, mas aí chegou, quando eu estava com 20 anos, eu tinha acabado o estágio, eu não fui efetivado, porque era só estágio mesmo ali, fiquei 6 meses em São José procurando, mandando currículo para lá e para cá, e aí chegou a hora de escolher fazer a faculdade. E aí, cara, eu escolhi, vim para São Paulo, porque eu queria fazer teatro, né? Só que na minha cabeça, né, se eu continuasse trabalhando como técnico, eu ia ter um salário, enfim, imagina, eu ganhar o dobro do que eu já estava ganhando, eu já me sentia rico, eu ia me sentir milionário com 19 anos de idade, né? Eu ia falar, cara, eu posso fazer tudo. Mas eu vim para São Paulo e aí escolhi vir para cá. Segui o meu sonho. Só que na minha cabeça, eu tinha que chegar em São Paulo para ser artista. Ainda não, para falar a verdade, assim, eu era bem chucrão assim nessa coisa. Não tinha informação. Em São Sebastião, a gente não tinha essas informações. Então eu achava que para ser artista eu tinha que fazer uma faculdade, né, de artista, que eu não sabia qual era. Eu tinha que pegar o meu diploma e bater nas empresas de teatro para fazer teatro. Ou, na verdade, na minha cabeça, era bater na televisão, porque não sabia que tinha teatro, mas não sabia como é que funcionava, né? E eu cheguei em São Paulo, fiz cursinho e entrei para fazer faculdade de educação artística. Entrei no grupo de teatro da faculdade e ali eu acabei conhecendo um pessoal e entrei para um grupo de teatro aqui de São Paulo, que era um grupo da Cooperativa Paulista de Teatro, né? Comecei a fazer teatro e aí, no teatro, eu comecei a descobrir o meu lado holístico. Conheci uma pessoa nesse grupo, né, que me apresentou vários livros, tinha um livro de exercícios imagéticos. Eu falava, cara, que coisa é essa? E comecei a ler. Na verdade, eu era uma pessoa que não lia muito. Eu comecei a ler quando eu vim morar em São Paulo, na verdade. E aí essa pessoa me apresentou vários livros que me puseram nesse caminho holístico. Porque desde criança, eu lembro uma passagem minha, quando era bem pequeno, devia ter, acho que uns 13 anos, eu estava na praia, tinha uma galera, um pessoalzinho ali na praia, e a gente olhava para o céu, né, no final do dia, começava a ver as estrelas, eu falava, cara, não é possível que a gente more sozinho nesse lugar, né? Olhava para o céu, deve ter outras pessoas que moram em outros lugares, e na verdade eram outros planetas, e o pessoal achava que eu era meio louco, né? Mas, enfim, essa pessoa me apresentou vários livros e essa pessoa hoje está aqui em cima, está aqui do lado. Eu não sei como é que vocês estão vendo aí, mas é a Nivanda, né, que tornou-se a minha deliciosa companheira de caminho, de trilha. E foi aí que eu acabei entrando nessa coisa. A gente casou, depois a gente foi descobrindo o Reiki. A Nivanda era muito mais holística do que eu, muito mais esotérica. Mas eu fiz curso de Reiki, né? Comecei a trabalhar com radiestesia, descobri a radiestesia. Quando eu vi uma mesa radiônica na minha frente, falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida, né? Fui fazer um curso de mesa radiônica quântica. Hoje eu sou radiestesista, trabalho com isso, né? Com mesa radiônica quântica. Fiz curso de Axis. Quando eu descobri Axis na minha vida, eu acho que todo mundo, quando descobre Axis, é um divisor de águas em várias coisas, né? E aí hoje eu sou também praticante de Axis, praticante de facelift, trabalho com vários processos corporais de Axis Consciousness, e estamos aí nesse caminho. Temos aí agora esse Florescendo Ser, com vocês dois, meus companheiros de caminhada aqui, e é isso, é a escolha. E na verdade, quando eu comecei a pensar no que eu ia falar sobre as escolhas, eu já tinha escolhido lá atrás o que eu queria ser da minha vida, né? Só que a vida vai te levando por vários caminhos. Chega uma hora que você fala assim, bom, e agora? Vou ganhar dinheiro ou vou seguir o meu sonho, seguir as minhas escolhas? Eu podia seguir as minhas escolhas, eu tive esse privilégio de ir atrás de seguir meu sonho. E hoje em dia eu faço aquilo que eu escolho fazer, isso que é legal, né? Eu acho que é bem, bem bacana, assim. Muito bem, muito legal. Pessoal, escolher pode ser mais leve quando paramos com as justificativas, Quais seriam as justificativas? Ah, não, isso é muito difícil.
Ah, não, não, não. Nossa, eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Nossa, ah, não, isso não é adequado para mim. Só que aí a gente descobre o seguinte: se a gente ficar na pergunta e perguntar para o universo, como pode melhorar isso? Universo, como que eu consigo resolver essa situação? O universo manda mais porque está pouco. O que a gente pode fazer? A gente pode perceber de alguns sinais que a gente vai ter. Então, assim, o universo vai estar sempre conversando com a gente. E para vocês que estão aí no chat, qual foi a escolha que mudou a vida de vocês? Escreva nos comentários. Vai colocando aí nos comentários assim, o que mudou, né? Qual é a escolha que mudou a vida de vocês? Porque a escolha na vida da gente assim, não é algo distante, lá na frente. Ah, não, quando eu fizer 18 anos, eu vou escolher o que eu vou fazer. Quando eu tiver 30 anos, eu vou escolher. Não, a escolha começa quando a gente abre os olhos, né? Quando a gente acorda. Que dia que eu quero ter? Né? Como é que você acorda? Como é que é a sua relação com o seu corpo? Né? Você pode levantar no piloto automático, sair, bom, levanta, faz o seu exercício, arruma a sua cama, toma o seu café, um beijo na esposa, um beijo nos filhos, vai para o serviço, volta, tal, né? Você pode ligar no piloto automático, ficar lá ligado, ou pode escolher olhar para você também, né? E perguntar, antes de fazer ligar no piloto automático, falar assim, nossa, que dia que eu quero ter hoje? Que escolhas eu tenho só para mim? Né? Experimente, veja, escolha, pergunte, converse com você mesmo. Você vai sentir a diferença disso. Acho muito interessante isso. Acho que isso é uma coisa bem legal da gente falar um pouco depois. Até queria sugerir, o Dan pode presentear a gente depois com um exercício que a gente possa fazer pela manhã, não é? Dentro da yoga, um exercício que a gente possa fazer pela manhã que nos torne mais leves, que nos torne mais atentos ao mesmo tempo, não é? Mas que a gente possa perceber o que está ao nosso lado. E às vezes a gente realmente não percebe, não é? Quando a gente se liga no piloto automático. A gente não vamos falar aqui sobre essa questão do corona e tal, no aspecto negativo, mas no aspecto positivo. Você já parou para pensar quantas coisas você redescobriu nessa época de quarentena? Já parou para pensar quantas possibilidades que você não considerava, desde coisas mínimas assim. Olha que gostoso ficar com os meus filhos à noite. Olha que gostoso poder conversar um pouco em casa. Puxa, que legal poder estar experimentando essa comida que eu sempre tive vontade de fazer, né? Olha, puxa vida, estava na hora mesmo de dar uma geral na minha casa e agora que eu estou conseguindo ter um tempinho para isso. Então, são coisas que a gente vai descobrindo, não é? Nós, o Florescendo T, vocês imaginam assim, logo que a gente abriu o espaço, a gente abriu o espaço em outubro. Setembro. Né? Finalzinho de setembro. De 2019. Gente, era rapidinho, né? Depois já veio o final do ano, a gente trabalhando e tal, aí já entrou fevereiro. Eu lembro que dia 16 de março foi o último atendimento presencial que a gente fez lá. Uhum. Né? É isso mesmo. Sim. A gente falou, nossa, então agora vamos seguir o que diz a ciência, vamos seguir a nossa responsabilidade social. Então, mas e vamos fazer o quê? A gente começou a ficar na pergunta: o que é possível? Que possibilidades existem que eu não considerei? Nivanda? Oi? É aquilo que eu estava falando. A gente podia ter ligado no piloto automático, né? Ficar lá, ai, caramba, vou ter que ficar em casa agora o dia inteiro, todo dia, não posso sair, tem que passar álcool gel, colocar máscara para descer na portaria, elevador,
espirra coisa, passa... A gente podia ficar chorando. Lógico que eu acho que todo mundo um dia tem uma hora que dá uma choradinha, fala assim, ai, não aguento mais, porque a gente não está acostumado, né, viver na clausura, né? Mas a gente começou a tentar se descobrir, é o que você está falando, tentar descobrir o que a gente pode escolher. A gente ficou na pergunta por um tempo, para depois a gente ter algumas ideias. Olha, a gente está aqui fazendo lives, a gente percebeu que poderia ser uma contribuição para a gente e para as pessoas, né? Fazer essas lives para falar um pouco sobre a nossa prática, falar um pouco, compartilharmos os nossos sonhos, as nossas escolhas, não é? E aí a gente começou, olha só. Olha aqui embaixo, ó, Maria José colocando, ó, muitas histórias que se cruzam, vocês, espelhos, reflexos do meu caminhar. Estou emocionada, olha que escolha abençoada, parar tudo e vir ver vocês aqui, olha aqui. Gratidão, Zezé. Olha, a gente só está tendo isso porque tomou essa iniciativa. Exatamente. Né? Aí a gente começou a falar, bom, o que mais a gente pode fazer? O que mais a gente gosta de fazer? Conversar. Não só entre a gente. Então, vamos convidar algumas pessoas para conversarem com a gente. Para que o nosso público, as pessoas em geral que quiserem ouvir outros pareceres, outros olhares. Então, a gente, a cada semana, às quintas-feiras, começamos a semana passada com a Sandra, nossa amiga, irmã do coração, a Sandra Silva, né? E a gente começou o trabalho com ela, ela ficou falando das terapias de bem-estar, do turismo e dos vinhos, olha, tudo ligado ao prazer, às coisas boas. E a Sandra fez uma live deliciosa com a gente. Na quinta-feira que vem a gente tem outra live, né? Que depois a gente vai anunciar, muito legal também. Olha aí, já está dando a apresentação, que a gente vai conversar na quinta-feira que vem. E a gente começou com alguns projetos. A gente resolveu fazer um projeto que vocês vão ter oportunidade de ver no nosso canal do YouTube, chamado Histórias que Despertam. O que é isso? Quem aqui já não ouviu uma história que mudou sua vida? Quem aqui já não lembra de uma história que te deu esperança? Uma história que te despertou para alguma coisa? Porque todas as histórias despertam sentimentos, reflexões, você pode voltar e repensar questões da sua vida. Todas as histórias despertam coisas da vida, não é? Então, nós pensamos, puxa, nós somos atores, narradores, o Dan tem um estudo longo nessa questão da yoga, né? Nos ensinamentos. Vamos começar a juntar tudo num caldeirão só? E nessas histórias que despertam, o que a gente faz? A gente pega contos, a gente conta uma história, e depois a gente convida alguém para comentar essa história sob uma determinada ótica, sob um determinado olhar. Então, a gente tem uma história que já está no nosso canal do YouTube, que é o Naturalmente, que é um conto de tradição oral africana. Esse conto de tradição oral fala sobre escolhas, sobre julgamento. E aí pontos de vista, né? Pontos de vista. E aí a gente vai ter agora, brevemente, uma outra história, onde a gente vai contar um conto de tradição oral que vem da China, e o Dan vai fazer um olhar para vai trazer um olhar para esse conto sob a ótica da yoga. Que nasceu na Índia. Na Índia. Que legal. Então, é essa coisa que a gente está trabalhando. Então, assim, aproveita. Vamos compartilhar isso com vocês. Mas olha quantas escolhas que a gente teve depois. A gente está com essas lives, está com as entrevistas. Estamos também com atendimentos online. Olha que legal. Eu nunca me imaginei fazendo atendimento online, né? E já que o reiki pode ser feito à distância, então estamos fazendo atendimento online de reiki, tem atendimento de florais, né? Tem os atendimentos da mesa radiônica também. São atendimentos que a gente se descobriu capaz
de fazer, e que era leve e era gostoso, né? Estamos trabalhando. E estudando, viu, gente? Estamos estudando bastante nessa quarentena. Cursos e cursos e cursos e cursos e cursos. Tem muitos cursos, muitos workshops, muitas iniciativas, que eu acho que é bem legal. Bem legal. Tudo isso a gente conseguiu nesse período. Então, são escolhas. O que mais eu posso fazer? A gente ficou nessa pergunta. E a gente tem uma programação aqui, ó. Então, só para conferir com o pessoal, na quinta-feira a gente vai ter a Andressa Abreu conversando com a gente, né? Deixa eu tirar aqui de baixo aqui, ó, para o pessoal conseguir enxergar. Andressa Abreu, ó, que é terapeuta xamânica. E a gente vai ter ela é terapeuta xamânica, herveira e mentora e artesã, né? Então a gente vai ter um papo bem diversificado, assim, ó, falando de ervas, do xamanismo, né? E ela é uma artesã. O Dan estava contando para a gente que ela faz japamalas. Sim, os japamalas são aqueles colares de contas, como se fosse o terço, só que o terço é mais utilizado pelos católicos, né? E o japamala pelos budistas. Então, são múltiplos para chegar a 108 contas, onde a gente vai cantando ou visualizando um mantra e a gente vai trabalhando com esse material. É bem bacana, bem bacana. Cada conjunto tem quantas continhas? Você lembra, não? Tem que ter 108. Sim, mas são 108. de 11. Então, pode ser um menor, um grande de 108, um de 54 ou um de 27. 27. Então, E aí a gente passa 4 vezes que dá 108 contas. Tá, são 27, então a cada um, como no terço, né? Então você tem os 9, depois mais 9, depois mais 9, é isso? São 27 contas, e aí a gente passa 4 vezes. Se for de 54 contas, passa 2 vezes. Ou se for de 108 contas, é uma vez só, na 108. Tá certo. Então a gente vai ter essa programação aí, tá? A gente, na próxima quinta-feira, no nosso canal do Facebook, Florescendo Ser, facebook.com/Florescendo Ser, a gente vai ter essa conversa com a Andressa Abreu ao meio-dia, ok? Então não se esqueçam, quem está assistindo aqui, curte o nosso canal aqui no YouTube, né? Se inscreve, na verdade, no YouTube você se inscreve, dá um joinha na nossa live aí, aciona o sininho, porque aí toda vez que tiver uma live você vai ser avisado. Lá no Facebook você curte a nossa página, segue a gente, no Instagram também segue a gente, que estamos tendo sempre novidades por aí. Na próxima segunda-feira, a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa comunhão com a natureza, né? Porque dizemos que somos todos um. Ok, galera? Agora, Antes da gente encerrar, a gente tem um presente, né? Que conforme a gente comentou, a gente se liga no piloto automático muitas vezes. Parece que assim, é fácil, então, tá falando de escolhas, você não sabe a loucura que é quando eu acordo, tanta coisa para fazer, tanta demanda e tudo mais. Então, para encerrar, depois de todos os recados, todas as trocas, compartilhamentos, a gente pediu para o Dan fazer algum exercício que possa nos permitir este contato com o nosso corpo ao acordar. Ao invés de você já sair cuidando... Ligado no 220? Quanto tempo, Dan? 5 minutos antes? Até menos. Na verdade, eu posso fazer um exercício bem pequenininho agora, e aí, quando você for para a sua prática diária, use isso com um tempo um pouquinho maior, até onde for mais confortável. E é uma Vamos lá, então, gente? Um pouquinho mais, não é? Isso. Tá fazer bom? Sentado mesmo, Dan? Isso, sentados. Melhor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar um pouquinho os olhos, perceber as batidas do nosso coração, sinta o ambiente à sua volta.
quando for fazer esse pequeno exercício todas as manhãs, faça-o em um lugar tranquilo, onde você saiba que não será importunado, né? Então, você se senta, fecha um pouquinho os olhos, respira grande, traz esse ar para dentro do seu peito, solta o ar com tranquilidade, com calma. Sinta os batimentos do seu coração. Conecte-se com a energia do seu coração. Lentamente, você pode ir trabalhando um pequeno movimento dos braços aliados à sua respiração. Então, inspira, eleva os braços, solta o ar e venha descendo os braços lentamente, soltando, soltando, soltando o ar. Inspira e eleva novamente. Respira, 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 solta o ar com tranquilidade e desça os braços. Se você fizer esse exercício de inspirar, elevar, depois você desce os braços, você vai estar trazendo uma percepção maior do seu ser, do seu estar. Então, supondo que você tenha, mesmo que não seja na parte da manhã, você tem alguma decisão para tomar às 2 horas da tarde, 5 para as 2, para um pouquinho, vai para um lugar mais calmo, senta, respira grande, deixa o ar entrar, solta o ar, deixa o ar sair. Isso vai te conectar, você, com a sua essência. Tá bom? Aproveite, qualquer coisa, passe alguns comentários aí para a gente no YouTube mesmo, né? A gente vai estar postando lá esse vídeo, e aí com certeza terei o maior prazer em auxiliar e responder qualquer dúvida. Gratidão. Encerramos por aqui, então? Sim. Encerramos então, por aqui, lembrando. E, quinta-feira. Posso, antes de quinta-feira, pedir para as pessoas até comentarem se esse horário é um horário legal para elas. Tá. Isso. 12 horas. Isso é bom. Né? Tá bom. Deixem aqui os comentários do lado aqui. Deixem os comentários para a gente. Se esse é um bom horário para você, se você sugere algum outro horário. A gente pensou meio-dia porque a gente gosta e porque também tem mais, é mais difícil ter muitas lives nesse horário, fica tudo congestionado mais para tarde, né? Lógico. No final da tarde, não é? Por isso que a gente achou que esse horário poderia ser bacana, mas estamos super abertos para reescolher. Não precisa escolher às 4 da manhã também, que aí é sacanagem, né? Escolher é sempre possível. Sim. Tudo fica mais leve quando a gente escolhe, sabendo que pode reescolher. É isso aí. Gratidão, gente. Então, até quinta-feira, meio-dia. Estaremos de volta. Florescendo o Ser, conversando com Andressa Abreu. É isso aí. Beijo, obrigada a todos que participaram, obrigada pelos comentários. Obrigado, Gabi Maria, obrigado, Júlia Maria, Maria José Zezé. Beijo para vocês. Valeu, gente.